Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Pontes, sou médico otorrinolaringologista e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: Dr. Renato, e se eu não tratar minha sinusite, certo? O que é que vai acontecer, tá? Então amigos, aproveita que vocês estão nos assistindo e se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de ativar as notificações. Então amigos, hoje eu resolvi falar sobre o seguinte tema: e se eu não tratar minha sinusite, Dr. Renato? O que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer, tá? Então amigos, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que falar é dos tipos de sinusite, né? A classificação da sinusite. E basicamente a gente classifica a sinusite em aguda e crônica, né? Sinusite aguda, normalmente ela vem depois de um resfriado, de uma gripe, tá? E ela dura aí até 4 semanas, né? E a sinusite crônica, não. A sinusite crônica é aquela que dura mais de 3 meses, né? Ou seja, é aquela sinusite mais prolongada, que não melhora. O paciente tem sintomas muito desconfortáveis na face, tá certo? E aí o que acontece? Os pacientes que têm sinusite aguda e não tratam, ele pode ter complicações, né? Complicações de sinusite. Principalmente complicações no olho, né? Por quê? Porque a sinusite está muito próxima do olho e acaba que a infecção pode expandir para o olho, certo? Só que o que acontece, pessoal? Depois do advento dos antibióticos, essas complicações ficaram mais raras, né? E muitas pessoas têm acesso aos antibióticos, certo? E aí vem a sinusite crônica, né? O que acontece na sinusite crônica? O paciente tem os sintomas permanentes. E aí o que acontece? Os pacientes têm obstrução nasal, secreção nasal purulenta, alteração do olfato, né? Aquela sensação de peso na face, e isso traz muito desconforto para os pacientes. E aí nesses casos a gente tem que ver caso a caso o que é que está causando para essa sinusite ficar crônica, ficar tanto tempo com esse paciente. As complicações, vamos dizer assim, e se não tratar essa sinusite crônica, o paciente vai levar uma vida com muitos sintomas, além desses que eu falei. Por quê? A sinusite crônica pode causar uma tosse crônica, pode causar um pigarro, que muitas vezes a gente não acha outra causa, e aí isso leva a alterações no sono, alterações no humor do paciente. O paciente às vezes fica irritado e estressado durante o dia devido àquele desconforto na face, tá certo? E aí, pessoal, o que é que a gente recomenda nesses casos? Claro que a gente sempre recomenda fazer o tratamento clínico desses pacientes, tanto na sinusite aguda como nas sinusites crônicas, certo? Agora o que acontece? Quando é que a gente tem que pensar em cirurgia, certo? Bom, basicamente naqueles pacientes que têm sinusites agudas de repetição, aqueles pacientes que tomam muitos antibióticos e têm crises repetidamente durante um ano, certo? E nas sinusites crônicas também tem indicação de cirurgia, tá? Qual é a cirurgia? É a sinusectomia, certo? O que é essa cirurgia? Qual é o objetivo? O objetivo dessa cirurgia é abrir os seios da face para que a secreção drene, né? Que ela saia dos seios, para que ocorra lá a limpeza desses seios da face. E aí, consequentemente, o paciente não vai ter mais esses sintomas, tá certo? É uma cirurgia que atualmente a gente faz por endoscopia nasal, certo? Anestesia geral, 7 a 10 dias de recuperação no pós-operatório. O paciente não sente tantas dores no pós-operatório. É uma cirurgia relativamente segura, tá certo? Mas tem que ver caso a caso, tá? Lembrar que muitas vezes essas sinusites crônicas estão associadas a pólipos, né? O que é que são os pólipos? Os pólipos nasais, vamos dizer assim, é como se fosse uma inflamação exagerada da mucosa do nariz e que acaba que forma uma carne de água, né? Vamos dizer assim, é uma inflamação que se exagerou e aí formou um pólipo, né? Mas lembrar que esses pólipos não têm natureza maligna, certo? Os pólipos, eles são benignos, tá joia? Então amigos, esse foi mais um vídeo falando sobre as sinusites e suas possíveis complicações caso a gente não as trate, tá certo? Então se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares e não esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo, tá joia? Até o próximo vídeo!